Pessoal, tem um vídeo aqui eu não sei qual que é o nome desse comentarista do SBT, mas ele trouxe a informação de que o Ronaldo e o Kia conversam para comprar o Corinthians, né? O Corinthians se tornaria uma SAF na mão desses caras aqui, e aí estaria junto o André Sanches aqui. Vamos ver um trechinho aqui e eu já vou comentar algumas coisas importantes aqui com vocês, tá? Peraí. Conversando eu com o conselheiro do Corinthians, que é muito próximo à diretoria do Corinthians, que ninguém sabe. Fala o nome pra ver se existe. Calma, ou não. neném. Pra ver se existe, se você, ou se você tá inventando. Vou dar um em você. E aí eu falei, mano, escreve no papel. A situação tá complicada, hein? Ele deu um sorrisinho de canto de boca e falou assim, ó: os mesmos de sempre salvarão o Corinthians. Ou seja, a história da SAF que eu trouxe aí, vocês acreditaram? Por que os mesmos de sempre? Andrés, Ronaldo? Tá mais do que na cara. Corinthians tá nessa bagunça toda. Aí vai chegar quem? Ronaldão, junto com o Kia Jurabichian, junto com a informação que eu trouxe com as pessoas ligadas ao Chelsea, os investidores, fala assim, nós temos a solução. E o Corinthians será salvo com uma SAF. É a informação que eu tenho. Ele disse que o Corinthians vai ser salvo com uma SAF. Jordan, você é a favor de SAF? Cara, eu não sou a favor de SAF. Vocês acham que eu gostaria de uma SAF? Só que assim, o Corinthians caminha pra isso, tá? Se os caras lá dentro não mudarem o estatuto, não fizerem a reforma do estatuto, fim de vitalícios, enfim, se não tiver essas coisas dentro do Corinthians, o Corinthians vai pra uma SAF, você ou eu querendo ou não. É simples assim. A única SAF que eu aceito hoje no Corinthians, tá? É a minha opinião aqui, que seria a mais top, que o Kaká Catalão trouxe também, a internet inteira tá falando sobre isso, sobre esse tema, os torcedores do Corinthians, enfim, os influencers, alguns jornalistas, né, que a maioria quer continuar mamando na teta, tá? Mas segundo o Kaká Catalão não, o pessoal, né, da Safiel, envolveria 30% do clube aí, ou seja, a torcida do Corinthians, investidores, acionistas, torcida organizada, compraria 30% do clube, tá? E aí o Corinthians, essa galera todinha seria dona do departamento de futebol. Seria injetado cerca de 1,5 bilhão dentro do Corinthians, conseguiria pagar o estádio e dar um alívio enorme, tá, pro Corinthians, tá? E aí todo o futebol ficaria na mão dessa galera, da torcida, dos acionistas, do grupo de investidores do Corinthians, né? E seria vendido como cotas, então o torcedor corintiano poderia comprar uma cota do Corinthians, enfim, a torcida participaria do departamento basicamente ali do futebol do Corinthians, e não seria de uma única pessoa o Corinthians, sim, mas da torcida, de grupos, de organizadas, enfim, e aí separaria todo o futebol, né, do departamento administrativo do Corinthians. O resto ficaria, Parque São Jorge, na administração ficaria, mas aí o departamento de futebol ficaria com essa galera aí, que é uma boa opção hoje de SAF. Agora, Jordan, você quer SAF? Não gostaria. O Corinthians ainda tem jeito, tá? Ainda tem jeito, porque eu já falei em vários vídeos aqui que os caras quebraram o Corinthians e é verdade, mas ainda tem jeito de recuperação se houver a reforma do estatuto, que é o que a Gaviões está lutando aí para ter, a reforma do estatuto. E assim, segundo o All Sports, já trouxe a notícia que após a Assembleia Geral dos Sócios, né, vai haver provavelmente a destituição do Augusto Melo, e eles vão retomar essa pauta, porque assim, não é de hoje, tá? Essa pauta referente à reforma do Estatuto. Estão conversando, mas é assim, né? Passa a gestão, sai gestão, falam da reforma do Estatuto, falam o que querem fazer, vários presidentes falam o que querem fazer, e assim, nunca dá nada, só enrolam as organizadas, e só enrolam o torcedor do Corinthians. Aí agora estão falando que vão retomar a pauta, e aí vão reformular direitinho para poder mandar para voto, né? E havendo a votação, até dezembro sairia o resultado, tá? A notícia do All Sport. Primeiro agora tem que haver a destituição do Augusto Melo, vai ter a votação disso. Depois vai ser retomado isso a pauta, que o Gaviões está batendo em cima, tá? A reforma do estatuto dá direito ao torcedor, fiel torcedor do Corinthians, a ter direito a voto. Isso mudaria muitas coisas dentro do Corinthians, inclusive presidente. A torcida do Corinthians colocaria lá o presidente que ela acha que tem que ficar lá. Isso já é um bom começo para uma mudança dentro do Corinthians, tá? Então, tipo assim, a mudança tem que ser agora. E eu acho ainda muito tarde. Lá para agosto, reforma do estatuto teria que ser decidido agora. Já teria que ver isso agora dentro do Corinthians. Isso é urgente, mas os caras lá dentro estão enrolando o máximo possível. E aí eu não sei se vão enganar Gaviões, se vão meter o louco, se vai ficar por isso mesmo, tá? E a gente tem que aguardar para ver, mas até dezembro a gente vai ter algum resultado disso. Ou é bom, ou vai ser ruim, tá? Esse ano a gente vai saber se o Corinthians vai cada vez mais pro buraco, vai realmente pra falência, né? Ou ainda vai ter a oportunidade aí da gente poder salvar esse clube ainda aos 45 do segundo tempo, tá? Bom, e o Ale da Gaviões, ele falou aqui que é o pior momento da história do Corinthians que ele nunca viveu. Vamos dar um link que ele falou rapidinho.
Acho que é praticamente unânime na cabeça do corintiano o pior momento da história, mano. Eu, particularmente, nunca vivi uma situação tão parecida igual a essa. E em relação à nossa ocupação, né? A gente tomou muito cuidado em relação a esse nome, né? Das pessoas invasão. Não, a gente não invadiu. A gente ocupou um espaço que acreditamos ser nosso também como corintiano, né? Acho que... Cara, minha opinião, tá? Eu acho que até esse momento, o pior momento da história do clube, do Corinthians, foi em 2007. Tá, só que aí a gente tem que levar em conta a dívida hoje que o Corinthians tem, a questão política, o que estamos passando. Dá um racha, né? Eu não sei muito bem dizer, mas eu acho que ainda 2007 ainda, eu acho que foi tenso. Quem tem a memória de 2007 aí, eu tenho essa memória até hoje, de 2007. Foi tenso, é verdade. Eu acho que eu tinha 10, 11 anos, quando eu vi o Corinthians cair. Eu achei ainda que tinham roubado o Corinthians, por causa tava dependendo do Internacional, o Goiás, acho que o Klemer era o goleiro do Inter na época. E voltaram as penalidades do Paulo Baier, eu lembro até hoje. Enfim, galera, um episódio muito triste, tá, da história do Corinthians. Eu não sei se esse é o pior, eu ainda acho, pela minha memória aqui, 2007, horrível, tá? Horrível. Mas enfim, galera, vamos seguir com as informações do Corinthians aqui, que eu tenho pra passar pra vocês, que são importantes, tá? Igor Vinícius, cara, pode ser contratado pelo Corinthians. Igor Vinícius, eu não acho ele um péssimo jogador, mas também não é lá essas coisas não. E assim, torcedor de São Paulo tá pulando de alegria, tá? Ele viria aí só assinar com o Corinthians e o Corinthians não investiria no jogador. É um jogador pedido pelo Dorival Júnior, acertaria somente os salários, né? E o ano de contrato. É uma proposta que o Corinthians fez, tá bem avançado, tá? Igor Vinícius, lateral direito, vai competir aí com o Mateuzinho. Pode ser que chegue ao Corinthians, tá? Tem outros clubes na parada, mas a notícia é que o Corinthians é o mais avançado, tá? A notícia da Gazeta Esportiva e outros portais já estão replicando também, outros jornalistas já estão falando que tá bem avançado o Igor Vinícius com o Corinthians, tá? E outra coisa que saiu aqui foi do Mauro César, né? Cara, o Mauro César, ele disse o seguinte: para colocar a casa em ordem, não vai ter Memphis Depay, vai ter que vender Garro, vai ter que vender Yuri, tem que ser vendido. A torcida tem que apoiar alguém que chegue, que pare tudo e diga qual é a realidade do clube e monte um time mais fraco para priorizar o pagamento das dívidas. É um buraco sem fundo, é um clube gigantesco em um buraco. É um elefante na areia malvediça. Sabe qual que é o mais engraçado do Mauro César? Não sei se vocês perceberam, mas ele não cita Igor Coronado, ele não cita Ângel Romero em nenhum momento, que são jogadores que ganham na casa do teto de R$1 milhão no Corinthians. Então, ele vem com essa desculpinha aí, que o time precisa se apertar, só que se desfazer dos principais jogadores do clube, pra quê, Mauro César? Pra quê? Por que você não falou do Romero, não falou do Igor Coronado, que são jogadores extremamente caros? Você vem com essa desculpinha de que precisa pagar a dívida pra ver o Corinthians na merda, né? O que você quer ver, né? Então vem com essa desculpinha pra poder enfraquecer completamente o time do Corinthians. Engraçado, né? Esqueceu do Romero e do Igor Coronado, que ganham R$1 milhão. Mas não, você tem que falar do Yuri, do Garro. Obviamente são as peças mais importantes do Memphis, do Corinthians, né? Você quer que o Corinthians se lasque? Ou então você tá querendo já cavar esses jogadores lá no time do seu coração, que é o Menguinho, né? Mas enfim. Nossa, galera, por enquanto é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Nos ajude a chegar à meta de 3 mil inscritos. Falta pouquinho aí pra chegar lá. Então, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva. A gente vai voltar aqui numa próxima. Eu não sei se é esse final de semana. Acho que não. Acho que eu vou dar uma descansada. Preciso descansar um pouquinho. Semana foi difícil. Vamos ver. Galera, se inscreva no canal, deixa seu like. Um grande abraço. Até mais. Vai, Corinthians.